Oi, tudo bem, pessoal? Mais uma vez estou aqui para falar uma palavra, né? Sempre uma palavra, a iluminação e o que é o mundo espiritual. Sem anímico, sem nada dessas coisas. Então, vamos mais uma palavrinha e logo após o texto, bem breve. Decisão de ser melhor. É de Bacelli. Não esperes pela desencarnação a fim de constatares a realidade, a vida imperecível e predispores-te à indispensável mudança comportamental. Ninguém deve ser bom porque sobreviverá à morte. É o caminho. Mas, sim, porque aqui é agora chamado a dar significado mais nobre à própria existência, a essência do amor. Quando mesmo a árvore enraizada no solo busca cumprir com a finalidade superior de sua criação, frustecendo e renovando o ar que o homem respira. Viver para ti não deve significar apenas e tão somente ocupar espaço entre os demais. Cumprir o momento desta estada encarnatória. Na bondade, deixando qualquer coisa negativa e abster disso. Movimentar-te, pois, a afeição do rio que, o caminho do oceano, fecunda a terra por onde serpenteia, ou como a flor que, desabrochando por um único dia, não se nega a ofertar o seu perfume à vida. Quem cogita da existência, além da morte, para tomar a decisão de ser melhor do que é, mesmo que mais tarde se reconheça em plena imortalidade para motivar-se à necessária renovação. Há de efetuar novas exigências a Deus. Não espere desencarnar lá no outro mundo. Quem acredita e quem não acredita. É o livre-arbítrio que Deus nos ofereceu. Que lá vai pagar tudo. Faça aqui. Certo? Sempre há tempo de consertar-se e consertar as atitudes para com o outro. Tá? Eu vou fazer o Pai Nosso e vou dar uma parada para fazer uma explicação e depois a Ave Maria, porque se faz o Pai Nosso, não é aquilo, de forma errada, certo? E no momento certo eu vou parar e explicar sobre este fato. Então, livre-arbítrio a vocês e vocês vão entenderem por quê. Tá certo? Vamos lá? Quem quiser, coloca um copinho de água para ser fluidificado. O país é laico, livre-arbítrio a todos que Deus nos ofereceu e vamos respeitar qualquer que seja a denominação, desde que ela não o faça para prejudicar o outro, porque a lei do retorno é certa e existe. Ninguém pode mais do que Deus. Entenda
inclusive pessoas que mexem com magia negra, que eu vou falar o que acontece com as pessoas que mexem com magia negra, que é lá do Robson Pinheiro, que eu estou aqueles 3 livros enormes, para falar o que acontece. Quando cai na escuridão, dificilmente sai dessa condição. E ele está certo, Robson Pinheiro, muito certo. Ele e toda aquela equipe e aquela casa onde ele administra. Trabalhar na luz é digno e é edificante a obra do Senhor. Então vamos lá. Isso foi feito ontem, certo? E vou passar para vocês. Tem alguns vídeos que estão só eu que compartilho e vocês não veem no canal, tá? E vou abrindo à medida das possibilidades da direção espiritual. Aí abre. Do contrário, não. A confusão dos confundidos. Nossa, que horror, né? E foi retirado de livro também, porque eu leio para passar para vocês. Aqui, um momentinho só que eu vou pegar para mostrar. Desculpa. Tudo é de livro. Todos os movimentos advindo de livros. Lê, faz a interpretação e vocês interpretam de acordo com o que vocês entenderam. É bom, pega. Se não é bom, não pega. E é assim que funciona. Viver o Espírito. Eu vou fazer o texto e depois o Pai Nosso explicar. Viver o Espírito à mercê das manipulações de outros, vivem confusos, assim pelo poder maquiavélico. Fala que é Maquiavel, mas na verdade, quando fala do outro que é Maquiavel, põe em prática todo esse ser que passou por esta condição, dimensão Terra. Mas confunde-se com o próprio ser, muito em parábolas. Muda de opinião rapidamente e vai com o mal dos espíritos que auto-sabotam-se, inclusive a verdade. São capazes da criação de uma determinada história e fundamenta o que se passou, mas abstém da verdadeira e honrosa verdade, realizando a cegueira ao próprio ego. Depois eu pago, que Deus me perdoe. Acha que lá do outro lado, né, que vai ser tudo pago. Paga-se aqui, porque faz parte da evolução espiritual e do planeta, e para com o outro. Há sempre tempo de consertar. Bom, do próprio ego, para com quem a finalidade é manipular em benefício próprio ou de outro. Se vangloriando, tá vendo? Mas estava com o dedo lá na ferida. Certo? Vejamos. Quem vive confuso, vive consigo mesmo em confusão. Artistas da manipulação. Teatrais e vêm sobre a luz das trevas trevosas. Vejamos completamente, não nos
culparmos por atrasos de ninguém. O outro manipula, acaba atrasando a sua evolução e ajuda a outros. Mas o manipulador é astuto, é um confuso, não vivenciou a situação e nem sabe o que pensa. Tristeza. E nem sabe o que diz. Inconsciência dos confusos é tanta que vive tonto, mas sabe o que delibera, o objetivo. Se regozijam da maldade. Por suas atitudes, é o espírito das trevas, trevoso, manipulador e muitos invencionistas cria desastres emocionais, narcisistas e psicopatas, há psicopatias, sempre apontando a culpa a outros por suas faltas. Horas. O natural de todo o confuso é o desequilíbrio. Faz das situações abismos de confusões, mas é um ser espiritual que distingue o certo do errado, do bem e do mal, mas sabe que está fazendo mal. Mas é tendencioso voltar-se ao próprio ego negativo. Fuja de vampiros energéticos. E riam, regozijam-se das situações tenebrosas. Estamos falando de obsessões. Obsessor encarnado e também há os desencarnados, que os trazem por afinidade. Perfeito? Muitas vezes exclamam: bom para eles, constroem o certo, que na verdade, é o errado. E o errado é o certo. Devido ao seu confuso consigo mesmo. Ele entende que tudo é confuso mesmo. E pronto. A maioria são mentirosos. Você fala, você foi em tal lugar? Ele fala, não, não fui. E foi. Só que ele quer confundir e deixar toda a situação mais terrível do que é. Coloca mais fluidos negativos a atingir chamas enormes. São doentes psicologicamente, cérebro neurótico danoso, que fica variando desta forma, desequilibrado, manipulando confusões narcisistas e depois se fazem de coitadinho. Ai, eu perdi o emprego.
emprego, fui demitido, ou aí acabou o relacionamento. Mas o que você fez para que isso acontecesse? Você manipulou em prol? Situações, às vezes, propositais de achar que é o dono do mundo, na verdade, o único dono é Deus. Clame a Ele. A família tem que estar junto, sempre, mas somos uma família espiritual, às vezes há momentos que a espiritualidade afasta para dar continuidade à evolução do outro, sem o egoísmo, sem a coisa confusa. E não há entendimento, infelizmente. Quando se pede a mão, é colocado a palmatória. Ou, você quer a mão? Não. É o confuso que faz. E ele confunde tudo ao seu redor. Vamos continuar? O mundo está cheio destes doentes à confusão egóica. Natural, não se conhecem a si, não admitem manipulação às situações, mesmo conhecendo de sua real manipulação. Malfazejas tratam as situações variando a mente satânica e por afinidades aliam-se em grupos a outros, formalizando, assim como dito, grupos negativos, e todo mundo fica confuso na própria mentoria do egoísta, do egóico. Viajam na maionese, mentem. Poder? Que poder é esse? Não tem evolução. Interpreta as invenções por informações de outros. É como assim, quem já não passou e quando vai fazer uma entrevista, a moça que faz lá, geralmente a psicóloga, ela conta uma história, aí a pessoa sai da sala ou fica ali, e aí a outra pessoa, o que você entendeu? Conta a história. Aí começa a modificar a história. Aí no fim vira uma bola de neve que não é a história verdadeira. E quem tem a verdadeira história não é escutado. E aí virou-se uma confusão. E quem sabe da história a verdadeira abstém pelo egoísmo de se dar bem. E esse é todo o plano espiritual. Isso acontece em todas as situações: política, economia, saúde, principalmente quando o médico fala: olha, nós estamos fazendo tudo o que é possível. Tem Deus, porque os médicos sabem que existe Deus, ele vai para o paliativo. Quando coloca no paliativo, está na mão de Deus, porque o médico já fez tudo que tinha que ser feito. Entendeu? Política também, os conchavos, processos judiciais conchavos, dentro da empresa, conchavos que a pessoa que é pai de família acaba perdendo o emprego. Dentro do estabelecimento onde a pessoa está lá, o ganha-pão, aí o outro vai lá na outra porta do lado falando: tá vendo?
Olha lá como que ele trata os clientes. Sim, tudo é possível. Na vizinhança, onde há, olha, sabe aquela pessoa, mas acaba criando mais confusão no plano espiritual. Perfeito? Vamos continuar? Vocês me perdoem, porque é sempre assim que acontece. Eu vou falando e vou explicando, certo? O que é o momento. A gente lê muito aqui para poder passar para vocês. E vocês vão falar assim, pô, isso aí não aconteceu comigo, eu estava vendendo tão bem no meu estabelecimento e de repente quando entra cliente. Tem confusão aí. Quando eu falo confusão, é intriga. Aí, de repente, vem uma pessoa, você quer vender o ponto para mim? Pode ver que foi articulado uma confusão para puxar o seu tapetinho. Aí, de repente, você tá por uma promoção, não recebe a promoção e aí começa a vir serviço que não tem nada a ver contigo, para você ver até onde que você vai aguentar o baque e pedir demissão. Confusão. E acontece na política, criando mais confusão, sendo que outra pessoa está preparadíssima para administrar esta nação. Cria-se mais confusão. E o momento espiritual, um caos. Manipulação dos meios de comunicação, falando que é isso, que na verdade não é nada isso, porque isso é prova, por exemplo, vamos falar na política, na urna. Enfim, é assim que acontece. Ah, mas é uma casa de apometria. Apometria é energia, e isso que eu estou falando para vocês é energia que está acontecendo, porque na hora que vocês estiverem no supermercado, comprando alguma coisa ou um remédio na farmácia, nem todo remédio que se dá pelo SUS serve. Tem medicamentos que só vende na medicina, na farmácia, que são caríssimos. Não é? Fala que eu estou errado. Ah, o senhor está errado. Não. É correto? Então, vamos. Ah, mas é só oração. Só oração é bom, mas oração não enche barriga de ninguém. Presta atenção, hein? Entendeu? Vocês têm que entender isso. Faz a oração, se achega a Deus. Porque tem muitos que eu vejo pedem na internet, olha, eu preciso disso, preciso daí. Prepare-se. Jesus, eu falei pro homem lá, Jesus preparou os apóstolos para que eles fossem a campo para falar da palavra. Não tem que ficar pedindo valores para poder mover até a locomoção até aquele lugar. Prepara-se uma pessoa para dar continuidade da palavra do Senhor, porque senão vai achar que só tu tem a unção. Todos nós temos a unção do Senhor. Trabalhe no bem. O plano, Deus nos olha, fala assim, opa, eu já trabalhei dentro de metrô. Ah, recebendo não, passando energia, que é energia da palavra do Senhor. É assim que funciona. Então não precisa. Prepara ali, prepara e vai para um outro lugar, prepara os apóstolos. Como você é um apóstolo também. Tá bom, você me perdoe, mas é assim que funciona. Fala do momento espiritual das casas espíritas. O pai e a mãe preparam o filho sem ciúme, sem inveja e fala, filho, tá na hora de você ir e abrir a sua casa e trazer seus filhos, mas não segurá-los e colocar uma bola de metal nas pernas deles. Achar que é só ali e ficar fazendo medo nos filhos. Olha, se você for para outra casa, a tua vida vai de ponta cabeça. Não é nada disso. Fala assim, filho, vai para lá que nós vamos dar uma força para você. Vamos abrir o evangelho, vamos te ensinar em qualquer que seja a denominação. É espírita, é evangélica, é católica, quem bem, até aceita.
Porque Deus deu o livre-arbítrio. Não é, senão vira uma grande truculência. Desculpa de falar. Perfeito? Tá, vamos lá. Interpreta invenções por informações de outros, transformando situações em caos, pois vivem confusos consigo próprio, egocêntricos, são medíocres e inseguros, inclusive espíritos aparentemente bons, ficar segurando, né? Mas no fundo são providos de mentes trevosas. Que é a igreja cheia, que é a casa cheia, fica segurando, manipulando, inventando, às vezes não tem o acompanhamento espiritual do plano, é a pessoa e vocês se deixam levar. Certo? Mesma coisa na Igreja Católica. Dão sermões, mas no fundo, nos bastidores são outros. Evangélico também é assim. A gente é falho, mas a gente tem que fazer sempre o melhor. Sempre fazer o melhor. Mentes trevosas são aparentemente, né, por aparências, mas que na realidade doentes mentais, necessitando de um psiquiatra. Ah, você vai ter que ficar aqui, deitar aqui na casa por uma semana para fazer a sua cabeça. Deus já fez. Já fez a sua cabeça. Às vezes a pessoa é de idade. Como que fica? Pega uma friagem. Aí vai lá no SUS. Porque nem plano de saúde tem. As pessoas não gostam do que eu falo. Eles me odeiam. Mas eu vejo, tem que falar. Jesus falou e foi crucificado. Logo, logo. Do jeito que está indo, meu telefone só tem trote. Eu não atendo. Não atendo. Então é assim que funciona. Volte-se para si e faça o melhor. Certo? Falando da psiquiatria, muitos que falam que tem um problema espiritual, aí a gente que começa a estudar o lado da mente, Freud e outros, vê, pois é, ele tem um problema psiquiátrico mental. Não é assim que funciona. Ah, tem o espiritual? Sim. As casas hoje, eu sempre falo, não sei se estão acontecendo, na Igreja Católica já está acontecendo. Como eu já falei, lá aqui em São Paulo, no centro, do lado do fórum tem uma igreja pequenininha onde tem uma faixa. Estamos precisando de psicólogos. Por quê? O padre não aguenta. E lá no confessionário, né, precisa de um acompanhamento psicológico. Quem está em São Paulo e puder ir, por favor, o façam. Porque ajuda, né, o padre. E tem também denominações evangélicas que fazem. Mas tem que ter um acompanhamento sério para não confundir, que eu estou falando de confusos, mais do que já está confundido. Certo? Então, para finalizar, insensatos, confusos consigo mesmo e com tudo e todos acabam deliberando mentalidades maléficas. Muitas pessoas querem ajudar e tem um outro que está do lado que é confuso, tem um problema mental, não deixa e regozijam e a pessoa acaba indo em óbito. E são
e é envergonhado diante a outros. Isso existe. E o confuso, a maioria deles, com problemas mentais, se fazem de coitadinhos. Mas ele levou ao abismo a situação. Pois o mal está desde sua reencarnação. Gente, é reencarnação. Encarnação é uma só. Quando a gente vem, e aí são processos reencarnatórios para que a gente consiga fazer sempre o melhor. Pagar e ser sempre melhor, né? Ninguém é bonzinho 100% e malzinho 100%. Agora, se quer tendencioso à maldade, tem o livre-arbítrio. Logo, logo vou falar sobre magia negra de Robson Pinheiro e vocês vão falar assim, nossa, isso existe? Existe. Porque o homem lá é sábio também. Robson Pinheiro. As pessoas não gostam. Mas ele fala até de Hitler. Entendeu? Mas ele tem base. E tem uma equipe que o ajuda. Pena eu estar em São Paulo e não estar ao lado dele para um aprendizado. Embora logo, logo a gente vai desencarnar. E como ele também. Mas ele tem muita informação. Entra lá, Robson Pinheiro, vocês vão adorar. Tá bom? Tá na internet. Para finalizar, repetindo. Insensatos, confusos consigo e com tudo e todos, acabam por deliberar mentalidades maléficas, pois o mal está desde a sua reencarnação. O bom é abster desses vampiros. Ah, eu estou fazendo isso e ali na frente ele está fazendo outra coisa que não tem nada a ver. Entenderam? Então, gente, toma muito cuidado com o tipo de espíritos deste nível, porque acaba tirando o que Deus de mais precioso, que é o livre-arbítrio. Tá bom? Aqui trabalha-se na apometria e fala assim, procura uma denominação religiosa. Ah, mas eu não quero. Ajoelhe no chão. Ah, eu não gosto da... Tem gente que fala que não gosta da Bíblia, não sabe nem fazer o Pai Nosso. Faz uma oração no seu coração. Aqui não tem que ficar batendo ponto. Arruma e vai. Como Jesus fez com os apóstolos. Dá o ensinamento e vá. É assim que funciona. Não pode prender e colocar medo, pânico ao outro espírito. Vamos fazer o Pai Nosso e em determinado momento eu vou parar para falar para vocês. Eu não vou falar de compartilhar, já entraram no canal, já tiraram os inscritos. Como é uma casa que é sem fins lucrativos, não ganho nada com isso. Ah, ótimo. Tudo bem? Entenderam? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, que é difícil. Mas não deixeis cair em tentação de fazer o retorno. Que assim seja, graças a Deus. Deu uma abreviada aí, né? Mas se eu interpretar bem o Pai Nosso, vocês vão falar assim, nossa, é isso, Pai Nosso? É isso. É a oração maior. Agora eu vou fazer a Ave Maria. Ave Maria, o Pai Nosso que foi nos oferecido, né? Agora a Ave Maria é a Igreja Católica, que assim o fez. Só que está na hora de consertar.
Ontem eu fui à missa de um falecido, inclusive eu acompanhei o carro fúnebre junto com uma pessoa, e foi feito o Pai Nosso e a Ave Maria atrás do carro fúnebre. E eu vou falar da Ave Maria, onde é um erro grotesco, mas fala do mundo espiritual, onde a Ave Maria é enunciada de uma outra forma e é o correto. Se Allan Kardec está aí, eu não sei. Se tem o dedo dele, qualquer outro de Bezerra de Menezes, assim sendo. Não sei, mas a Ave Maria é essa a correta. Tá bom, pessoal? Eu agradeço mais uma vez de estar aí com vocês. Nem Jesus agradou a todos. Jesus era um revolucionário do amor. E fim de conversa. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de nosso Pai. Fruto de Deus. Certo? Agora eu vou pegar Santa Maria. Olha, gente. Mãe de Deus, como que pode ser mãe de Deus? Santa Maria é mãe de Jesus. Como pode ser mãe de Deus, gente? Papa, acerta isso. É mãe de Jesus. Rogai por nós, filhos do Senhor. Senhor Jesus, não, do Senhor Deus. Agora e na hora de nossa passagem, do nosso desencarne, que assim seja, graças a Deus. Como que pode ser, gente? Santa Maria é mãe de Deus? Se Deus é a criação que fez ela como criação, no ventre nasceu Jesus Cristo. Santa Maria é mãe de Jesus. Por favor, acerta isso. É feio. Tá bom? Crítica construtiva. Santa Maria, até às vezes eu vou em centro, eu vou em tudo que é lugar. Santa Maria, Mãe de Deus. Eu falo assim, Santa Maria, Mãe de Jesus. Ele fica olhando para mim. Então vai estudar um pouquinho mais a Bíblia, que vocês estão mais por fora do que, né? Embigo de vedete, me perdoe. Santa Maria é Mãe de Jesus. E Deus trouxe à luz a Maria, que é Cristo, que veio para pagar os nossos pecados, que é tão difícil. Cada vez que a gente tenta pagar, mais caca a gente faz. Tá bom, pessoal? Ajuda a compartilhar, dá um joinha aí. Se quiser, dá um joinha no canal, inscreve no canal e para de mexer no canal, porque eu trabalho para Jesus e é sem fins lucrativos. Eu não tô rico, não tô milionário. Tá bom? Um beijo para vocês.